Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Vamos lá, né? Dia 22, quinta-feira, sábado tem compromisso com o Fluminense, Maracanã, sem o Couto. Vamos ver lá como é que as coisas se desenrolam, né? E a pergunta vem a seguinte: quem substituirá o Couto? O Diniz fará uma substituição simples, vai colocar alguém no lugar do Couto para tentar fazer a função dele? Quem vem reparando o Couto, vem percebendo que ele vem descendo, está voltando um pouco mais para jogar na frente dos volantes do Vasco e deixa um Nuno um pouco mais à frente. Claro, de vez em quando ele sobe, mas vem preferindo jogar um pouco mais para trás, até para fazer essa bola circular, né? Diniz disse que não conhece o Garré, então, por uma dedução lógica, o Garré não será colocado no lugar do Couto para tentar fazer a função do Couto. Não será o Garré, numa conclusão lógica. Ele colocaria o Nuno, então, no lugar do Couto, mais centralizado? Ou colocaria o Nuno para criar mais pela esquerda, tentando fazer a função do Coutinho mais especificamente? Porque no time do Vasco, em tese, quem é o responsável pela criação, de forma mais efusiva, seria o Couto, né? Ainda não entrou no jogo como o vascaíno quer, oscila demais, de quando em vez entrega um jogo, joga melhor e tal. Estamos aguardando ainda aquele Couto lá de trás, que talvez nem venha, que nem volte a jogar, né? Tenha sido aposentado lá atrás, e se está jogando aí seria um outro Coutinho, né? Um Coutinho reborn, né? Participando da brincadeira aí, um Couto reborn, mas vida que segue, vamos aguardar aí o Diniz. Quem me acompanha, que sempre eu disse, o segundo terço e o terceiro terço do Diniz são ótimos, ele trabalha muito bem o meio de campo e o ataque, respectivamente, né? E o primeiro terço, a defesa, a gente espera que aquela saída maluca, né? Tinha corrida maluca lá, aquele desenho, e tem a saída maluca aqui do Diniz. Espero que ele tenha aposentado essa saída barra corrida maluca, porque o Vasco não tem jogadores para sair jogando, né? Bom, mas sem também perder aqui, sair desse tópico, né? Ele vai colocar o Tietê, né? Contra o Operário, o Couto saiu, o Nuno saiu, saíram juntos, Vasco perdeu muito a questão de rodar a bola, Vasco recuou, acabou levando o gol. Vai tentar colocar o Tietê para fazer a função do Couto? Não já percebemos isso. Vai colocar os dois volantes, Hugo Moura, Paulinho, Tietê na frente, Nuno e Rayan e Verratti? Vamos aguardar aí, né? Mas uma coisa é fato, o Vasco sempre vai oscilar. Vasco vai oscilar. São 3 partidas só, né? Tem até um amigo que torce pro América, né? Tem mais idade, muito mais idade. Eu tenho 5'5", ele tem 70. Ele disse, brincando comigo, né? Olha, o Vasco oscilou aí, pô. Jogou bem contra o Fortaleza. Então ele vai voltar agora a jogar o futebol mediano. Eu mandei ele para aquele lugar com as homenagens todas que ele merece, né? Brincadeiras à parte, mas o Vasco vai oscilar, não tem jeito. E vamos aguardar aí o que vai ser feito pelo time do Diniz no sábado, né? O Fluminense também vem desfalcado e vamos ver o que acontece aí. Acho que não é o Tietê, para sair desse tópico aqui, o cara que vai criar. Tietê é o cara que ajuda na criação, na fase ofensiva, e ajuda também a fazer ali, sei lá, de repente um triângulo no meio de campo, na defesa, 2 volantes mais atrás, na frente dos zagueiros, o Tietê balançando mais para cobrir lateral. Vamos ver o que o Diniz tem aí pra gente, né? Mas contra o Operário não deu, não. Tirou o Nuno e o Couto, perdemos muito, o time recuou, né? E aí ficou um jogo feio e a gente não conseguiu jogar, lançando a bola nas pontas, para que as jogadas fossem desenroladas pelas pontas. Na época do Ramon Dias, na época do Paiva, as criações do Vasco eram pelas pontas, né? Acho que o Vasco tinha que parar de uma vez por todas de jogar dessa forma, que não é o que o Vasco está acostumado a fazer, né? Bom, Rayan chama Diniz de paizão. Rayan chama Diniz de paizão e o Lloyd chora, se arrepende e Vasco diz que não vai punir, né? O Lloyd. Sem entrar em mérito do Rayan, sem entrar em mérito do Lloyd, se é devido ou não, se o paizão do Diniz é realmente
isso tudo que o Ryan fala, blá blá blá, né? O que o Vasco tem que pensar, o torcedor, é que o Diniz já perdeu a mão em vários clubes, né? Por gritar demais, por cobrar demais. E aí essa cobrança efusiva, essa agressividade no ato da cobrança aos jogadores, os caras ficam com raiva mesmo. A gente já viu isso aí, já viu o jogador derrubar treinador, né? Então o Diniz tem que ir com calma, não é só dar porrada, tem que afagar os caras mesmo, né? E até um bom título aí do vídeo, né? Lloyd chora e Vasco afaga, né? Seguindo aqui, outro comentário aqui sobre essa notícia, né? Vasco nega que está tentando rescisão amigável com Jean David, né? A contratação do Pedrinho. O Pedrinho foi lá e contratou o Jean David, né? Junto com o Maxime e tal, aquela leva anterior, né? Era um ótimo jogador, não sei o quê, só que esqueceram que trouxeram ele para ser atacante e ele é meia, né? Assim como o Maxime também, e assim como o Garré. Já falei isso aqui várias vezes. Mas se o Vasco não quer rescindir amigavelmente com ele, essa é a notícia, vai emprestar, vai continuar com ele, o Diniz vai usá-lo, vamos ver o que acontece, né? Para fechar aqui o vídeo, um assunto escroto, mas não tem como passar despercebido, até porque hoje inscritos comentaram isso nos meus vídeos, e o tema nem era esse, mas eles comentaram alguma coisa e eu vou aqui respondê-los, né? Para mim, o Souza também, olha a palavra também, é um grandíssimo filho da Por quê? Porque desde quando veio para o Vasco, percebeu que não estava jogando absolutamente nada como volante, depois tentou ir para a zaga, e aí ficou mamando o dinheiro do Vasco e continuaria no Vasco se a torcida não gritasse, se não houvesse reclamações e tal. Então o Souza também não é esse santo aí, nem ele nem o Teixeira, né? Estão aí mamando o dinheiro do Vasco sem jogar, e o Teixeira vai continuar mamando aí sem jogar, né? Mas com relação ao Edmundo, vou repetir a mesma coisa que eu fiz lá quando o Edmundo disse que o Pedrinho tinha podres, né? Eu falei, Pedrinho, interpela ele aí, pô. Fala que podres, quais podres são, e agora esse vídeo não pode deixar, não posso me furtar a comentar o seguinte: Edmundo, pergunta lá pro Souza, pede para ele provar o que ele disse. O que o Souza disse? Que o Edmundo participou direto no descenso do Vasco. Edmundo teria participado direto para o Vasco cair, né? Com raivinha do Eurico, com raivinha de outros jogadores. Então, o que eu falei pro Pedrinho lá atrás: Pedrinho, interpela Edmundo, pergunta para ele quais são os podres que ele disse que sabe de você. E agora, Edmundo, interpela o Souza, né? Ou melhor, diz pro torcedor se isso é verdade ou se isso é mentira, né? Porque a gente sabe que você usou o Vasco na tua carreira, quando pôde, saiu do Vasco, disse em entrevistas que jamais gostaria de ter saído do Palmeiras, que queria ter começado a jogar no Vasco e tem encerrado a carreira no Palmeiras, mostrou os culhões para o torcedor do Vasco, com a camisa do Urubu, perdão, eu não faço esse tipo não tem essas falas, com camisa do Flamengo, você disse que era Vascão, foda-se o Vasco, eu sou Mengão, foda-se o Vasco, eu sou Mengão, você fez tudo isso aí, né? Mandou escrever um livro com relação à tua história, mas não colocou a camisa do Vasco, colocou a camisa do Palmeiras, né? Se defende aí das acusações e diz se isso é verdade ou não, né? É muito escroto, só atacar, e agora se defende aí, é importante, né? A gente já sabe aí das vezes que você vacilou e vacilou feio, acabei de falar algumas vezes aí, tiveram mais vezes, né? E agora se defende aí, né? Quem me acompanha aqui, sabe que eu nunca fui Eurico Miranda, tenho algumas restrições dele, mas sempre disse que era um puta de um advogado, uma águia, uma raposa, chame-o como quiser, né? Mas tenho as minhas restrições a ele, acho que ele prejudicou o Vasco, sim, em alguns momentos, não vou entrar nesse mérito, mas se não fosse Eurico Miranda, você estaria preso, ou teria ido preso e ter ficado lá um tempo, né? O Eurico, com o conhecimento que tinha, com o lobby que tinha,
fez esse processo prescrever lá no STJ. Depois houve mudança com relação à prescrição dos crimes, né? Quem atua sabe disso aí, né? A prescrição no tribunal, blá, blá, blá. Mas, enquanto a legislação anterior estava em vigor, Sua Senhoria, né? Eurico fez o processo do Edmundo, né? Do homicídio culposo lá e tal, né? Que poderia ter ido para doloso, né? Complicado, né? Para quem atua também ali, talvez, um dolo, né? Assume o resultado, né? Mas, voltando aqui para o assunto, não deveria ter falado tão mal do Eurico, que te livrou da cadeia, né? Em alguns momentos, foi legal e tal, mas ultrapassado isso aqui eu falei só para o pessoal perceber que o Edmundo não é santo porra nenhuma, né? Tá longe disso. Se gostou dos comentários, chama no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube Engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.